lembrar que essa atividade de fiscalização é uma atividade de Estado. De Estado. Então deve ser realizada, como diz a Luciene, por servidores do Estado, servidores que tenham isenção para esse tipo de trabalho. Deputado Aliel Machado, um dos pontos que a gente sempre chama atenção quando a gente vê denúncia de desvio de recursos nos municípios e nos estados, é que a sensação que se tem quando se compara o que é desviado em estados, em pequenos municípios brasileiros, e o que é desviado na União, a sensação que tem que o que acontece lá é troco, perto do que acontece em nível federal. Mas, por outro lado, eu tenho a impressão que se for comparar o volume de recursos desviados com o volume de recursos passíveis de serem desviados, que é o orçamento dos municípios e dos estados, talvez a análise seja diferente, talvez proporcionalmente o que é desviado lá é talvez maior, pese mais na realidade dos municípios, muitas vezes, do que pesa na União, né? O senhor foi vereador até pouco tempo, está no seu primeiro mandato de deputado federal. Ainda na linha do que o Rildo está perguntando, o que se pode ser feito em nível municipal para que problemas desse tipo sejam resolvidos? A primeira questão é combater o corporativismo. Quando você está dentro de uma legislação municipal, eu fui presidente de Câmara Municipal. Talvez um dos motivos de eu estar aqui hoje, acredito nisso, foi a minha atuação enquanto executivo dentro do Legislativo Municipal. Foram ações que politicamente não agradaram, mas eu determinei, por exemplo, rastreamento nos carros da Câmara de Ponta Grossa com acompanhamento pela população. Os carros da Câmara rodavam 10 mil quilômetros por mês cada um. Após o rastreamento, caiu para 1.500 quilômetros por mês, sem você restringir o uso. Colocamos limite no uso dos recursos públicos praticados por vereadores, a obrigatoriedade na prestação de contas no uso de diárias. Ponta Grossa mesmo, é o exemplo que eu vivo, acaba de sumir, e não é corrupção, é roubo, dentro do cofre da prefeitura, 800 mil reais do mercado da família, por cargos comissionados da prefeitura, cargos de livre nomeação. Eu acredito, primeiro, é preciso acabar com o corporativismo e entender que a população vai cobrar, que a população tem que participar desses atos públicos e o fortalecimento das instituições. Os próprios municípios hoje, Ponta Grossa é um exemplo que tem um acompanhamento muito forte do Observatório Social. Nós fizemos uma parceria com o Ministério Público para encontrar ações dentro do portal da transparência, de divulgação dos atos da Câmara Municipal. E é importante distinguir também para as pessoas que nos acompanham a diferença de corrupção, de desvio de dinheiro, de atitudes consideradas ilegais pela legislação, mas que necessariamente não são desvio de recursos, são desvio de conduta perante a lei. Por exemplo, não gastar um dinheiro previsto na Constituição na área da saúde não foi desvio nenhum, não houve prejuízo do ponto de vista financeiro, houve prejuízo do ponto de vista da legislação e também causa punição. A questão dos tribunais de contas, que acompanham essas contas das câmaras municipais, das assembleias legislativas, eu já vi muitas vezes pareceres técnicos, do pessoal técnico do Tribunal de Contas ser derrubado no plenário, que são pessoas nomeadas também, ex-políticos, ex-governadores, ex-deputados que ocupam o cargo dentro dos tribunais. Só que, quando você coloca para o Legislativo fazer essa averiguação, dentro da Constituição nós temos que entender que é a premissa da última vontade popular. O Legislativo, quem é eleito, ele recebe o direito da população em fazer esse papel. É a população que tem que ali se sentir representada. E a minha maior preocupação é em que nível de debate nós estamos em relação à preocupação da sociedade com esse tema. Se você pega uma votação, por exemplo, de uma prestação de contas de uma prefeitura nas câmaras municipais, na grande maioria não tem acompanhamento da população. Mas se é uma votação para discutir aumento de salário, eles estão lá. Eu quero aproveitar um ponto que o senhor colocou aqui em relação